Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar, né, a nossa jornada aí, agora em pleno 2021. Eu espero que todos vocês tenham tido uma virada de ano aí bem tranquila, bem na paz, com muita saúde, mas que a gente está precisando aí, né? Para esse ano 2021, muita saúde para todos nós e para todos os nossos amigos e familiares. Beleza. Então, vamos iniciar a terceira lei de Newton hoje, a gente vai encerrar também hoje, e aí a gente faz exercício para finalizar o módulo, né? Que hoje é a última aula de física, né? Do terceiro módulo de vocês, né? A gente vai continuar também no quarto, já que nós temos uma disciplina anual. Tá? Vamos ficar com o terceiro e o quarto módulo. Então, hoje, depois da aula, vai estar liberado lá no sala de aula a atividade avaliativa dessa semana, que vai ser um pouquinho diferente das outras, já que é a última para fechar o módulo. Vai ser uma atividade mais parecida com a prova, mas é bem pequenininha, certo? Bem pequena mesmo. E ela pode ser feita em até 3 pessoas, certo? Ah, professor, eu prefiro fazer sozinho. Você pode fazer sozinho, sem problema, certo? Ah, eu quero fazer só com mais uma pessoa, em duplo. Pode fazer em duplo, não tem problema também, tá? Mas se você quiser, pode fazer até 3 pessoas, tá? Prova. Sinceramente, nessa modalidade de ensino que nós estamos agora, essa modalidade emergencial, eu nem gosto dessa obrigatoriedade de fazer alguma prova. Eu estou falando assim, prova, mas quando vocês abrirem lá o arquivo, vocês vão ver que é bem simples. Eu estou fazendo só porque realmente tem que fazer, sabe? Tem que fazer para poder estar registrado lá, sabe? Mas não acho legal não, sabe? Eu não acho legal não. Nessa modalidade de ensino, eu acho que fica bem complicado fazer prova mesmo. Prova eu acho bem chato. Mas tudo bem, a gente vai fazer, tá lá, vocês podem fazer até 3 pessoas, e aí vocês vão ter, vai estar valendo quanto? Vai estar valendo 100 pontos, certo? Vai estar valendo 100 pontos. A minha intenção é fazer o seguinte, porque a gente precisa lançar 2 notas, certo? A gente precisa lançar 2 notas, já que a gente está terminando o terceiro módulo, então a gente tem que lançar a nota do primeiro bimestre e a nota do segundo bimestre. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a média da pontuação que vocês tiveram nessas avaliações que a gente veio fazendo, né, que foram 3, né? E aí eu vou lançar a média dessas 3 na primeira nota. E a nota que vocês tiverem nessa prova agora, eu vou lançar na segunda nota. Repito, não se desesperem, vocês vão ver quando abrir o arquivo lá, e tá bem fácil mesmo, certo? Bem fácil, bem fácil, bem fácil, bem fácil. E aí, dependendo do resultado, eu posso até trocar. Se vocês tiverem uma nota maior, uma média maior no primeiro módulo, eu posso jogar no segundo, ou eu posso jogar na segunda nota, porque tem um peso maior, né? Mas isso aí eu vou ver depois, certo? Vamos fazer primeiro as avaliações, vamos ver como é que sai. Se for aquele negócio, elas por elas, eu deixo do jeito que tá, certo? Mas se tiver uma discrepância muito grande, aí eu inverto. Mas, a princípio, vai ser isso, tá? Então, a média das atividades, aquelas 3 atividades na primeira nota, e agora essa provinha que a gente vai fazer, que vocês vão ter, se eu não me engano, até quarta, até quinta-feira, para entregar. Eu não sei, tem que olhar lá. Não lembro qual foi o prazo que eu coloquei, tá, pessoal? Porque eu fiz essa atividade, eu elaborei essa atividade para vocês semana passada, já deixei programada. Esqueci agora qual foi o prazo que eu deixei, mas a gente dá uma olhada depois. Pronto, aí a gente fecha
o primeiro semestre. Aí a gente vai iniciar o quarto módulo, aí a gente já começa com outro conteúdo de mecânica, e aí a gente continua aí para a terceira e quarta nota para a gente fechar o ano, tá? Beleza, então vamos para a terceira lei. Terceira, alguém tem uma pergunta sobre isso, sobre a questão da avaliação, sobre a questão das notas? Precise que eu explique mais alguma coisa? Estou tranquilo aí, né? Mas se tiver, pode perguntar aí, fica à vontade. Então, olha, só para dar continuidade aqui, vamos relembrar rapidamente o que é a primeira e o que é a segunda lei de Newton, tá? Então, a gente viu que a primeira lei, ela analisa o que é que deve acontecer com o corpo se a força resultante sobre ele for zero. Se a força resultante sobre o corpo for zero, há duas possibilidades para o corpo. Ou ele permanece em seu estado de repouso, tipo, ele está parado e vai permanecer parado. Ou ele permanece em seu estado de movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento em linha reta com velocidade constante. Isso significa que se o corpo já estiver em movimento, e de repente você fizer com que a resultante sobre ele seja zero, ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, tá? Aí depois a gente conheceu a segunda lei de Newton, que analisa o que é que vai acontecer com o corpo se a resultante for diferente de zero. Se a resultante for diferente de zero, o corpo sofre uma aceleração, ou seja, ele muda a sua velocidade. Ele pode ficar mais rápido, pode ficar mais lento, certo? Vai depender se a força resultante é a favor ou se ela é contra o movimento. Se ela for a favor, ele vai ficar cada vez mais rápido. Se ela for contra, vai ficar cada vez mais lento, certo? Então, na primeira, vai descrever quando a força resultante é zero, na segunda vai escrever quando a força resultante é diferente de zero, né, que inclusive vai entrar aquela equação F é igual a m vezes a, força resultante é igual a massa vezes aceleração, e isso é conhecido como a segunda lei de Newton. E aí a terceira lei, pessoal, ela analisa como é que se dá a interação entre dois corpos, tá? Dois corpos vão interagir entre si, como é que há essa troca de forças, né? Como é que se comporta essa troca de forças entre os corpos aí. Então, vou anotar aqui, depois eu explico. Vamos lá. Diz o seguinte, quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este exerce sobre A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, certo? Sentido contrário. Sentido contrário. Beleza. Então, vamos fazer uma análise disso aí. O que ele está dizendo é o seguinte: se você tem dois corpos que interagem entre si, como por exemplo aqui, imagine duas crianças sobre patinetes, certo? E aí, A vem aqui, a criança A, e empurra a criança B. De acordo com a terceira lei de Newton, se a criança A empurra a criança B para a direita, a criança B vai empurrar a criança A para a esquerda, porque está aqui, ó, né? As forças trocadas têm a mesma intensidade, então a intensidade que A empurrar A para a direita, que A empurrar B para a direita, B vai empurrar A para a esquerda, com a mesma intensidade. Tem a mesma direção, tá? Direção horizontal, tá? Vai trabalhar basicamente com duas direções, horizontal e vertical, tá? Essa direção aqui, ó, do ponteiro do mouse, que eu estou fazendo aqui, vertical, certo? E essa direção aqui, horizontal. Então, nesse caso aqui, veja que tanto a força que A faz em B, que é essa, e a força que B faz em A, que é essa, tem a mesma direção, que é horizontal. Entretanto, essas forças têm sentidos o quê?
opostos, tá? Então, essas forças sempre vão ter sentidos opostos. Esse conjunto dessas duas forças trocadas entre os dois corpos são chamadas de forças de par de ação e reação. É um par de ação e reação, tá? Então, no geral, quando há interação entre dois corpos, sempre vai existir duas forças. A força que o primeiro faz no segundo e a força que o segundo faz no primeiro. Eu não tenho a menor ideia de quantas forças existem no universo agora. Né? Quantas forças estão interagindo agora entre os corpos. Eu não tenho ideia de quantas são. Mas uma coisa eu tenho certeza. O número total dessas forças deve ser um número de forças par. Porque essas forças sempre se dão em pares de ação e reação. É o corpo A no corpo B e o corpo B no corpo A. Tá? Beleza. Outra coisa importante, pessoal, é perceber que essas forças que formam par de ação e reação, elas sempre atuam em corpos diferentes. Isso é muito importante, eu vou até anotar aqui. Deixa eu colocar aqui, OBS. 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 As forças que formam par de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Tá? Como assim, professor? Veja, A exerce uma força em B. Então, essa força está no corpo B. Certo? Uma das forças está no corpo B. Já B aplica uma força sobre o corpo A. Então, a outra força está aqui no corpo A. Elas atuam em corpos diferentes. Uma força está aplicada em A e a outra está aplicada em B. Tá? As forças que formam par de ação e reação, elas nunca atuam no mesmo corpo. Nunca atuam no mesmo corpo. Tá? A gente vai ver nas questões como é que eles vão cobrar isso. Tá? Mas vai aparecer, a gente vai usar muitas vezes essa ideia. O segundo OBS que eu gostaria de colocar aqui é consequência desse primeiro OBS, que diz o seguinte, as forças que formam par de ação e reação nunca podem ser somadas, tá? Que é o seguinte, na física, pessoal, só faz sentido você somar forças que atuam sobre o mesmo corpo, tá? Por exemplo, eu quero achar qual é a força resultante que está atuando sobre você agora. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir todas as forças que atuam sobre você e vou fazer uma soma vetorial. Isso vai dar o que a gente chama de força resultante. Tá? É a soma de todas as forças que atuam sobre o seu corpo. Não faz sentido, por exemplo, eu fazer uma soma da força que atua sobre você com a força que atua sobre mim, com a força que atua sobre esse computador, com a força que atua sobre um objeto qualquer. Não faz sentido fazer isso, porque essas forças atuam em corpos diferentes, tá? A gente soma apenas forças que atuam sobre o mesmo corpo, sobre o mesmo sistema. Então, é por isso que nunca a gente vai somar forças que formam par dessa reação. Por quê? Porque essas forças sempre atuam em corpos diferentes. Tá? A gente não vai fazer essa sominha aí. Tranquilidade? Ok. Beleza. Então, pessoal, vamos ver alguns exemplos envolvendo a terceira lei de Newton, tá? Vamos lá. Um exemplo bem malhado envolvendo a terceira lei de Newton é esse caso aqui. O simples fato de andar. Como é que a gente consegue andar? A gente só consegue andar, pessoal, sobre uma determinada superfície porque existe atrito entre os seus pés e o piso.
Quando você tenta andar para frente, você empurra com o seu pé aqui, ó, o solo para trás, tá? Você aplica sobre o solo uma força para trás. E aí o solo, de acordo com a terceira lei de Newton, aplica sobre o seu pé uma força para onde? Para frente, que é exatamente a força de atrito. Tá? Se não tivesse atrito aqui, você empurrar o solo para trás, você ia tentar empurrar o solo para trás, você ia simplesmente escorregar o pé, né? E você ia levar um tombo aí, né? Então, você só consegue caminhar sobre a superfície porque existe algum atrito entre o seu pé e o piso, para poder viabilizar essa ação da força do seu pé no piso para trás. E aí, como as forças sempre atuam em pares, se você aplica uma força no piso para trás, o piso aplica uma força no seu pé para frente. É sempre assim. Se A aplica uma força em B para trás, B aplica uma força em A para frente. Se A aplica uma força em B para baixo, B aplica uma força em A para cima. Tá? Sempre assim, não há exceção. Tá? Então, é por isso que a gente consegue andar. Da mesma forma, para você nadar, né? Para você nadar, o que você faz? Você puxa a água, você empurra a água para trás, e aí a água te empurra para frente, tá? Então, você empurra a água para trás, a água te empurra para frente. Para um pássaro voar, ele empurra o ar para baixo e o ar empurra o pássaro para cima. Ou um avião, a turbina do avião empurra o ar para trás e o ar empurra o avião para frente. No caso de um foguete, o foguete empurra os gases que ele ejeta para baixo e os gases empurram o foguete para cima, tá? Então, é dessa maneira que ocorre a troca de forças entre dois corpos, certo? Perceba também, tá, pessoal, que essa troca sempre vai envolver dois corpos. Então, é A em B, B em A. Não tem um corpo C, tá? Se tiverem três corpos, tiver três corpos, A, B e C, aí vai ter a interação de A com B, e a interação de B com C, e a interação de C com A. E entre cada par de corpos vai ter duas forças, então a gente vai ter 6 forças aqui. 2 entre A e B, 2 entre B e C, e 2 entre C e A, certo? Mas nunca vai existir a força que existe entre A, B e C. Não existe. Tá? Não tem a força aplicada entre A, B e C. É entre A e B, entre B e C, e entre C e A. Sempre em pares. Tá? As forças trocadas aí. Outro exemplo. Se você caminhar sobre uma jangadinha, você caminhar sobre uma jangada, né, você vai observar que enquanto você tenta caminhar para frente, a jangada acaba se movimentando para trás. Né? Isso acontece porque quando você tenta caminhar sobre a jangada, né, vai envolver esse exemplo que eu falei aqui, ó, tentar caminhar, você, devido ao atrito dos seus pés com a superfície da jangada, você vai empurrar a jangada para trás. Você empurra a jangada para trás e, consequentemente, a jangada te empurra para frente. Tá? Então, você empurra a jangada para trás, a jangada vai tender a ir para trás, mas a jangada te empurra para frente. Então, você vai conseguir caminhar para frente. Então, vai ficar aquela cena, né, da jangada devagarinho, boiando aqui, vindo para trás, e você caminhando sobre a jangada para frente, né, uma consequência da terceira lei de Newton. Outro exemplo, questão da interação entre, por exemplo, a Terra e a Lua, certo? Aí aqui, nesse exemplo, eu gostaria de frisar de destacar, né, essa parte aqui da terceira lei de Newton. Veja que sempre as forças trocadas entre os corpos têm a mesma o quê? Intensidade. Sempre elas têm a mesma intensidade, tá, pessoal?
vai aparecer diversas questões querendo te iludir para você dizer que as forças trocadas têm intensidades diferentes. Vou dar um exemplo. Esse caso aqui da Terra e da Lua. Vai aparecer muita questão assim. Ele dizendo assim, como a Terra é muito maior do que a Lua, então a força que a Terra aplica na Lua é maior que a força que a Lua aplica na Terra. Aí muita gente vai lá e coloca verdadeiro, mas é falso. A Terra podia ser muito, muito maior do que é, ou ter uma massa muito, muito maior do que tem, e mesmo assim a força entre a Terra e a Lua, né, se a gente comparar a força que a Terra faz na Lua e a força que a Lua faz na Terra, seriam forças de mesma intensidade. Sempre as forças trocadas têm a mesma intensidade, tá? Essa força trocada entre dois astros, entre a Terra e a Lua, é uma força gravitacional, tá, pessoal? Tá? Então, esse F que está aqui é a força que a Terra faz na Lua, e essa força que está aqui é a força que a Lua faz na Terra. Veja que aqui eu coloquei um F e aqui eu coloquei um menos F, né? O que é o negativo de um vetor, né? Eu lembro quando a gente estudou vetores, eu repeti isso 300 milhões de vezes. O negativo de um vetor é ele mesmo, com sentido o quê? Contrário. Lembra que a gente viu isso? Então, esses dois vetores, eles são idênticos, exceto pelo fato de que eles têm sentidos o quê? Opostos. É por isso que eu coloquei aqui menos F. Por isso é o contrário, eu poderia chamar esse de F e esse aqui é o menos F, tanto faz. O importante é que um é o negativo do outro, o que significa que eles têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, certo? Eles sempre vão ter sentidos opostos. Então, não interessa se é a interação entre a Terra e a Lua, se é a interação entre o Sol e a Lua, entre um buraco negro e a Lua. A força trocada entre esse par de corpos sempre vai ter a mesma intensidade. A força que o Sol faz na Lua tem a mesma intensidade da força que a Lua faz no Sol, tá? Mas vocês vão ver nas questões que eles vão querer iludir você para que você marque a resposta errada de que a força que um faz no outro tem maior intensidade. Ele vai querer pegar você aí, certo? E muita gente cai nessas pegadinhas, né? Como ele disse, ele vai criar um motivo. Que a Terra tem uma massa maior, que a Terra é maior do que a Lua, então a Terra aplica uma força maior. Aí a galera esquece da terceira lei e coloca verdadeiro. Não faça isso, certo? Outro exemplo, uma queda de braço. Né? Uma queda de braço, o que a gente vai ter? Aqui é o seguinte, pessoal, não interessa quem ganha a queda de braço, se é o competidor A ou se é o competidor B, não importa. Uma coisa eu tenho certeza, a força que a mão do competidor A faz no competidor B tem a mesma intensidade da força que o competidor B aplica na mão do competidor A. Essas forças têm intensidades sempre iguais. Aí você diz, professor, mas estranho. Se as forças trocadas A em B e B em A têm a mesma intensidade, então como é que algum deles ganha a competição? Como é que, por exemplo, o competidor A ganhou? Como é que ele ganhou se as forças trocadas entre as mãos têm a mesma intensidade, que é a terceira lei de Newton? E aí, alguém tem alguma ideia? Como é que algum dos competidores ganha essa competição se as forças trocadas entre as mãos são iguais? O lance aqui, pessoal, o segredo para determinar quem ganha é aquele competidor que tiver melhor apoiado na superfície. Veja o cotovelo dele aqui, ó, na superfície, certo? Então, aquele que conseguir aplicar sobre a superfície uma força maior
Como reação, a superfície vai aplicar sobre o braço dele uma força maior. E isso vai fazer com que ele ganhe a, a batalha, certo? Então, quem ganhou não foi porque aplicou uma força maior sobre a mão do outro, mas foi porque conseguiu um melhor apoio e conseguiu uma força de atrito maior, conseguiu aplicar sobre a mesa uma força maior e, consequentemente, por reação, a mesa aplicou sobre o braço dele uma força maior. Tá? Então, aparecem questões também sobre isso. E aí o pessoal marca, né? Geralmente o pessoal erra aí, marcando que a letra A, geralmente ele coloca na letra A, que é você nem ler as outras. Ah, ganhou, o cara, o competidor A ganhou, porque ele aplicou uma força maior na mão do competidor B. Todo mundo marca. E sai feliz da prova e depois descobre que errou. Né? Porque na interação entre dois corpos, sempre essas forças têm intensidades iguais. Você nunca pode esquecer isso. Isso é a terceira lei de Newton, né? Uma das leis de Newton. As leis de Newton são uma das leis mais importantes da mecânica. Então, você não pode esquecer desse detalhe de jeito nenhum. Certo? Ainda nessa perspectiva de que as forças trocadas entre os corpos sempre têm a mesma intensidade, é muito comum, pessoal, também aparecer questões sobre colisões. Ele diz que um caminhão colidiu com uma bicicleta. Imagina a cena, um caminhão colide com uma bicicleta. Aí ele diz aí, tá vendo aí na colisão, a bicicleta ficou só o maracujá. Como a bicicleta ficou só o pastel, então isso significa, aí vem o golpe. Olha o golpe. Então isso significa que a força que o caminhão aplicou na bicicleta é maior do que a força que a bicicleta aplicou no caminhão. Aí o pessoal parou para pensar assim, o caminhão teve quase nada, a bicicleta se destruiu completamente, então a força que o caminhão aplica na bicicleta é maior do que a da bicicleta do caminhão. E marca e sai feliz. A prova física foi fácil, e errou, né? De novo. Né? As forças trocadas entre o caminhão e a bicicleta têm intensidades iguais. Se fosse o caminhão faz a bicicleta, tem a mesma intensidade da bicicleta no caminhão. Aí você diz, professor, mas pelo amor de Deus, se as forças trocadas têm a mesma intensidade, por que é que a bicicleta ficou só o maracujá podre? Né? Aí você vai dizer que isso está relacionado ao material que é feito a bicicleta e o material que é feito caminhão. O caminhão ele é feito de um material muito mais resistente do que a bicicleta. Então, isso vai fazer com que as ferragens do caminhão resistam mais ao impacto do que a bicicleta, né? Aquele arinho da roda vai se comparar com o para-choque de um caminhão, não tem como comparar, né? Então, as forças trocadas têm a mesma intensidade, mas a bicicleta sai na pior, devido à sua constituição. Ok. Outro exemplo ainda envolvendo essa questão, que é muito comum nas provas, é esse caso aqui. Cai demais. Isso aqui, se eu não me engano, já caiu até no Enem, tá, pessoal? Ele diz o seguinte, o famoso cabo de guerra. Cabo de guerra, né? Você coloca um grupo de um lado, um grupo do outro. E aí, coloca o pessoal para puxar a corda, né? Aí, geralmente tem uma poça de lama no meio, que é para o grupo perdedor já cair de boca dentro, né? E aí, o que a questão vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, como o grupo A ganhou do grupo B, então, aí lá o golpe. Olha o golpe. Ele vai dizer que, como o grupo A ganhou, ele vai aplicar uma força na corda maior do que o grupo B aplicou na corda. E aí a galera marca o quê? É óbvio. Se o grupo A ganhou, então puxou a corda com uma intensidade maior que o grupo B. Marca, né? Sai feliz da vida
falando para todo mundo que a prova foi fácil, e zerou, né? Zerou, porque errou de novo. De novo errou. Né? Por que que errou? Porque é o seguinte, pessoal, a corda aqui, ela vai servir apenas como um meio de transmissão da força, do grupo A ao grupo B e do grupo B ao grupo A. E de acordo com a terceira lei de Newton, essas forças trocadas entre o grupo A e o grupo B, sempre, não existe exceção. Sabe? Aqui não é química, não. Sabe o professor de química que vai lá e, pessoal, vou apresentar para vocês uma lei. Aí apresenta a lei. Aí coloca embaixo. As exceções. Aí enche o quadro de exceções, né? Tem mais exceções do que a própria lei, né? Aqui não tem isso, não. É uma lei e acabou. Não existe exceção. Tá? Sempre que dois corpos interagirem, as forças trocadas entre eles têm a mesma intensidade. Tá? Não há nenhuma exceção. No dia que tiver uma exceção, essa lei cai por terra. A gente vai ter que formular outra. Mas até hoje, não há exceção. Tá? Então, o grupo A exerce no grupo B a mesma força, né, com a mesma intensidade que o grupo B é sobre o grupo A. Essa força, ela é trocada através da corda. Então, é por isso que tanto o grupo B como o grupo A exercem na corda forças de intensidades iguais. Aí eu vou perguntar para vocês de novo. Se os dois grupos exercem forças na corda de mesma intensidade, então por que é que o grupo A ganha, por exemplo, ou o grupo B ganha? Como é que algum dos grupos é capaz de ganhar se em cada instante eles vão aplicar na corda forças de mesma intensidade? Como é que a gente vai explicar o fato de que algum dos grupos é capaz de vencer essa batalha? E agora, pessoal? Alguém pode me dizer qual o segredo disso? Quem é que vai ganhar? Muito bem, Maria Ariane. Exatamente. É a mesma ideia que a gente usou aqui, ó, na queda de braço, certo? Que vai ganhar quem tiver melhor apoiado na mesa. Aqui, pessoal, vai ganhar isso aqui, ó, tá aqui já no desenho, olha só, como eles estão usando o solo aqui, ó, né? Vai ganhar quem tiver melhor apoiado no piso. Aquele que conseguir aplicar no piso uma força maior, vai fazer com que o piso aplique sobre ele no sentido contrário uma força maior, né? Esse grupo aqui, ele está empurrando o piso para lá, para a esquerda, né? Para que o piso atue sobre ele uma força para a direita, que é para rebocar, carregar esse grupo aqui, ó. Então, aquele que conseguir fazer isso com a intensidade maior é que vai ganhar a partida. Então, se algum dia vocês forem participar de um cabo de guerra desse, o segredo é vocês posicionarem o grupo de vocês sobre uma superfície bem áspera, tá? Antes de iniciar a partida, observe o solo, observe o piso. Onde o piso for mais liso, vocês, de propósito, vocês colocam o grupo rival de vocês. Tá? O grupo que vai enfrentar vocês, vocês maliciosamente vão empurrando eles para onde o piso é mais liso. E onde o piso for mais áspero, você coloca o seu grupo, que mesmo que você esteja na desvantagem, digamos que do outro lado sejam só os brutamontes da academia, e do seu lado seja só os meninos buchudos, né, você vai ganhar. Porque, mesmo com do outro lado, o pessoal sendo os brutamontes, eles não vão ter aderência no piso para poder aplicar uma força sem escorregar, né? E, consequentemente, ele não vai conseguir fazer com que o piso devolva para ele a força que ele gostaria, porque ele não consegue aplicar no piso toda a força que ele é capaz de aplicar, porque o piso escorrega. Tá? Então, o segredo é o solo, é a superfície, tá? Mas nunca a força aplicada na corda, certo? Espero que isso esteja bem claro, que vocês não caiam nessas pegadinhas.
Força aplicada na corda pelos dois grupos tem intensidades iguais. Beleza? Isso aí, Maria Ariane. Gostei, viu? Muito bem, parabéns. Todo mundo, como é que vocês estão aí? Tá dando para entender? Até aqui alguém tem alguma dúvida? As ideias estão claras? Ótimo. Ok. Espero que vocês estejam entendendo aí, estejam acompanhando, tá? Beleza, Tawane. Tudo bem. Então, vamos mais. Então, vamos lá. Então, olha, eu vou mostrar agora para vocês o seguinte. Vamos lá. Bom, quando Isaac Newton elaborou a terceira lei, muita gente teve dificuldades de entender isso. Imagine, isso aí foi lá em 1600 e... Bom, Isaac Newton nasceu em 1642, né? Então, isso aí foi ali perto de 1700, 1680, 1600 alguma coisa. E o pessoal teve muita dificuldade de entender essa lei. Então, diz a lenda que ele elaborou uma história que era meio que para verificar se o cabo entendeu mesmo o que é a terceira lei de Newton, que é o que eu vou fazer com vocês agora, para ver se vocês entenderam mesmo o que é a terceira lei de Newton. Eu vou usar o mesmo exemplo que ele usou na época para verificar se o povo estava entendendo o que é que ele estava dizendo, sabe? Bom, a história que ele inventou foi a seguinte, olha só. Imagina um cavalo preso a uma carroça, sabe? O cavalo está preso a uma carroça. Vou contar a história dele, tá, pessoal? E aí Isaac Newton dizia o seguinte, ele dizia que chegava para o cavalo e dizia, ande, cavalo. E o cavalo, nada. Ele olhava nos olhos do cavalo e dizia, cavalo, ande. Cavalo, nem aí. Ele se irritava, dizia, cavalo, eu quero que você ande. E aí o cavalo, já estressado, virou para Isaac Newton e disse, estou contando a história dele, certo? História que ele inventou aí. Então o cavalo virou para ele e disse, eu não vou andar. Né? Eu não vou andar por quê? Aí olha só o que o cavalo falou. Eu não vou andar porque quando eu tentar andar, eu vou aplicar uma força na carroça para frente. Certo? Eu aplico uma força na carroça para frente. E aí, da terceira lei de Newton, a carroça aplica sobre o meu corpo uma força para trás. Como essas forças têm a mesma intensidade e sentidos opostos, o que acontece? A resultante vai dar zero. Quando eu somar essas duas forças aqui, a prova vai ser hoje, 10h30. Tá? Vai ser liberada hoje. E aí vocês vão poder fazer até... Eu não sei qual o prazo que tá. Certo? Mas quando terminar a aula, eu dou uma olhada e falo lá no grupo. Me lembro no final só de ver essa questão do prazo. Mas vai estar disponível hoje a partir das 10h30 e vocês podem fazer até em trio, se vocês quiserem. Se quiser fazer sozinho, pode fazer também. Quando vocês olharem lá, é muito simples, certo? É só para registrar, de fato, que a gente fez uma prova. Na realidade, minha intenção é essa. E por mim, a gente faria nem prova. Tá? Mas, como é minha vontade, né? Eu tenho que seguir as normas. Então, a gente tem que fazer uma provinha, certo? Só para ficar registrado. A lista de presença, alguém pode copiar e colar aí no chat, por favor? Tá, então vamos terminar aqui a historinha de Newton. Então, como eu disse, o cavalo virou para Newton e disse, não vou andar. Porque se eu tentar andar, eu vou aplicar uma força na carroça para frente. Aí, da terceira lei de Newton, se eu aplico uma força na carroça para frente, a carroça aplica uma força em mim para trás. Isso foi o pensamento do cavalo. Né? E, consequentemente,
Se a força na carroça para frente e a força do meu corpo é para trás e tem intensidades iguais, de novo, de acordo com a terceira lei de Newton, então isso significa que a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, eu não vou para lugar nenhum. Porque se eu estou parado e a força resultante é zero, eu vou continuar parado. Quem é que diz isso? A primeira lei de Newton. Né? Se a força resultante é zero e o corpo está parado, ele continua parado. Então, esse é o pensamento do cavalo. Não, eu não vou andar, não. Porque mesmo que eu tente andar, eu não vou conseguir. Porque quando eu aplicar uma força para frente, a carroça aplica sobre uma força para trás, a resultante está zero, eu estou parado, eu estou parado. Pessoal, é óbvio que se um cavalo tentar andar preso a uma carroça, ele consegue. Né? É o que a gente observa aí no dia a dia, né? Um cavalo preso na carroça, você dá, bora, bora cavalo! Ele vai sair puxando a carroça e vai embora. Então, assim, a pergunta é, onde é que está o erro no pensamento do cavalo? Né? Esse é o problema. O que é que o cavalo está errando aí na sua linha de pensamento? Tá? Esse foi o problema original proposto por Newton. E se alguém descobrir aí onde é que está o erro, é bem simples, não tem nada demais. Tá? Eu vou colocar uma pontuaçãozinha extra. Ou na primeira nota ou na segunda, onde você precisar. Agora, do primeiro semestre. Quem me responder isso aí é agora. Certo? Que é para não dar tempo de pesquisar na internet. E aí? Onde é que está o erro? O cavalo aplica uma força na carroça para frente. A carroça aplica uma força no cavalo para trás. Aí o cavalo pegou e disse, então a resultante dá zero. Logo, não vou conseguir ir para lugar nenhum. Onde é que está o erro? Onde está o erro, pessoal? E que calor é esse, hein? Ave Maria, em janeiro. Não tem quem aguente. Eu não posso nem colocar o ventilador aqui em cima, senão o microfone fica só barulho de vento. Fica quente. Hein? Beleza, então ninguém aí tem ideia. Ninguém tem ideia aí, né? Então tá. Ninguém quer ponto mesmo, ninguém precisa, né? Tá ótimo. E é o seguinte. Oi, Maria Ariane. Diga aí. Débora colocou? Foi? Deixa eu ver aqui que eu nem vi. Foi, deixa eu ver. Isso, Débora. É, isso aí. Muito bem. As forças não se somam. Mas por que elas não se somam? Pessoal? Por que é que a gente não pode... Por que que a gente não pode somar as forças aqui? Isis disse que o cavalo faz uma força maior na carroça. Ó, Isis está dizendo que a força que o cavalo faz na carroça é maior do que a força que a carroça faz no cavalo. Alguém concorda com isso? Muito bem, alguém falou aí que são aplicadas em corpos diferentes. Deixa eu ver quem foi. Muito bem, Débora, é isso. Débora está corretíssima, tá? Você vai ter uma pontuaçãozinha extra aí. Ou na primeira ou na segunda nota, certo? Quando você tirar uma nota menor, eu vou colocar uma pontuaçãozinha extra lá. Débora Moura de Lima. Tá, então, olha, vamos lá. O primeiro
comentar aí o que Isis falou. Isis disse, olha, o cavalo aplica uma força maior na carroça. Quando você diz isso, Isis, você está sendo levada por aquele instinto, sabe, de ir pelo caminho errado, que era o que a gente vinha discutindo aqui, de, por que o grupo ganha? Porque um aplica uma força maior na corda. Não. Por que A, B ganha aqui na queda de braço? Porque um aplicou uma força maior na mão do outro. Não. As forças trocadas têm intensidades iguais. As forças trocadas entre os dois grupos aqui têm intensidades iguais. A força que o cavalo faz na carroça e que a carroça faz no cavalo tem intensidades iguais. Tá, Isis? Tem intensidades iguais. Essa é a terceira lei de Newton. Então, com relação a isso, o raciocínio do cavalo está certo. Tá? As forças trocadas entre o cavalo e a carroça têm intensidades iguais. O erro do cavalo foi o que Débora falou aí. É que ele somou as forças que formam par de ação e reação. Eu coloquei no OBS aqui em cima, olha, as forças que formam par de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. E, consequentemente, as forças que formam par de ação e reação nunca podem ser o quê? Somadas. Elas nunca podem ser somadas, tá? Então, eu não posso somar a força que atua na carroça com a força que atua no cavalo, porque elas atuam em corpos diferentes, tá? Consequentemente, não faz sentido eu dizer a força resultante é zero, porque o cavalo, a força que o cavalo, são forças que atuam em corpos diferentes, não dá para somar. Então vem a outra pergunta. Então, como é que o cavalo consegue andar? O que é que faz o cavalo conseguir andar? Que é o que a gente sabe na prática, certo? Então, a primeira coisa é, o erro na raciocínio do cavalo, eu não posso somar a força que o cavalo aplica na carroça com a força que a carroça aplica no cavalo, porque essas forças atuam em corpos diferentes, são forças que formam um par de ação e reação, certo? Beleza? Ok. Beleza. E aí, o que é que faz o cavalo andar, no final dos contos? Cecília, você falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Muito bem, Cecília. É isso aí. É a força que ele aplica no chão. Isso é o que faz o sistema andar. O cavalo vai aplicar uma força no chão para trás e, consequentemente, o chão aplica uma força no cavalo para frente. Tá? Muito bem. A ideia é essa. Né? E é isso que vai fazer com que esse sistema ande. Tá? Beleza. Então, é o que está aqui. Ó. Olha só. Isso aqui é o que faz com que o cavalo preso na carroça ande. O cavalo aplica no chão a força para trás, e aí o chão aplica no cavalo uma força para frente. Show? Beleza pura. Beleza pura. Então, finalizamos a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton está encerrada, então já vemos todas as leis de Newton. Então, agora a gente pode brincar. A gente pode fazer aí uns exercícios, certo? Vamos fazer uns exercícios para fixar essas ideias aí e a gente fechar aí o módulo 3 de física, né? O módulo 4 começa já na próxima semana ou a gente tem uma semana aí de folga, hein? Vocês sabem dizer, não? Eu tenho até o calendário aqui, mas toda vez eu esqueço. Ou a gente já continua na próxima semana? Vocês sabem dizer isso? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, abrir aqui o calendário. Deixa eu abrir aqui. Jogo rápido. Só para a gente... Deixa eu ver... Está aqui. O módulo 3, ele vai até 7 de janeiro. Nossa última aula, o módulo 3 é hoje, dia 4. Aí, dia 11 a dia 14,
o pessoal vai fazer, tipo, as provas finais. Isso aqui vai servir para quem está cursando cursos semestrais, né? Deixa eu ver aqui, início do módulo 3, foi dia 3, isso, é isso mesmo, início do módulo 3 foi dia 3, aí a gente teve aula 7, 14, 21, 28 e hoje, são 5 aulas, não é isso? Por módulo, são 5 aulas, então tivemos 5 aulas, 7 de dezembro, 14 de dezembro, 21 de dezembro, 28 de dezembro e agora 4 de janeiro, então fechou o módulo 3. E aí a gente vai voltar no módulo 4. O módulo 4 inicia em 19 de janeiro. Então, a gente só vai ter aula dia 25. A gente vai ter 2 semanas aí sem aula de física. Vocês vão retornar na terça-feira. A gente deve continuar na segunda. Então, a gente só vai ter aula na outra segunda. Essa segunda, outra, dia 25. Aí a gente vai até o dia 22 de fevereiro. Pronto, beleza. Só para a gente sintonizar aqui, certo? Beleza. Então, vamos fazer uns exercícios, pessoal. Vamos lá. Vou colocar a primeira questão aqui. Quero que vocês tentem fazer, certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Tenta fazer aí a questão 7. Vê o que você acha. Tenta fazer aí. Quando vocês marcaram alguma coisa, coloca no chat aí que eu vou acompanhando, tá? Tá dando para ver aí? Tá tranquilo, né? Se precisar, eu dou um zoom maior aqui. Beleza. Acho que dá para melhorar aqui. E aí, vocês marcaram o quê? Pessoal, isso, letra A, né? Letra A. Vamos lá, vamos ver a questão 7. Um bloco de massa 5 kg está em queda livre num local onde a aceleração na gravidade vale 9,8 metros segundo ao quadrado, sendo atraído pela Terra por uma força de 49 newtons. Tá? Por que essa força está dando 49 newtons, hein, pessoal? Ele é atraído pela Terra por uma força que a gente chama de peso. E lembre-se, o peso é igual a m vezes g. É a massa vezes a gravidade, certo? A massa é 5, então você joga aqui 5, e a gravidade é 9,8. Se você multiplicar 5 vezes 9,8, vai dar 49, tá? Vai ser o peso. Ele poderia nem ter dado isso. Poderia ser parte da questão, você tem que fazer essa conta, certo? Você lembrar que o peso é mg, a gente viu isso na aula passada, é a massa vezes a gravidade.
No geral, a gravidade, a gente considera 10 nas questões para facilitar a conta, mas vez ou outra, tem uma questão e joga os 9,8 mesmo, que foi o que ele fez aqui. Mas aí já fez a conta para você, dando 49, mas às vezes não faz, certo? Então, tem que ficar atento. É correto afirmar a respeito que... Então, o que é a parada aqui? Ele está dizendo que o bloco é atraído pela Terra com 49 newtons, tá? Então, se o bloco é atraído pela Terra com 49 newtons, de acordo com a terceira lei de Newton, o bloco atrai a Terra com a força de 49 newtons, porque essas forças trocadas sempre têm intensidades o quê? Iguais. E é o que diz a letra A. A intensidade da força que o bloco faz na Terra é 49. Isso aqui é a força que a Terra faz no bloco. Então, a força que o bloco faz na Terra também é 49. Tranquilo? Beleza? Então, é só isso. Terceiro lei de Newton, as forças trocadas entre dois corpos têm intensidades iguais. Vamos ver outra. Vou puxar outra aqui. Dá uma olhada aí na questão 8. Faça aí. Questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Letra C. Mais alguém? Cecília acha a letra D, Isa acha a letra D. Natália acha que é a letra C. Camille. Não, Camille, você acertou. Você não acha que é a letra C? Olha, é frequente observarmos em espetáculos ao ar livre pessoas sentarem nos ombros de outros para tentar ver melhor o palco. Suponha que Maria esteja sentada nos ombros de João, que por sua vez está em pé sobre um banquinho colocado no chão. Com relação à terceira lei de Newton, a reação ao peso de Maria está localizada no. Aí muita gente marca a letra D, porque pensa assim, peraí, se Maria estiver no ombro do João, vai começar a doer o ombro, né? Então a reação é aí. Não tem nada a ver essa linha de raciocínio aí. Lembre-se que o par de ação e reação, ele envolve dois corpos, certo? A faz uma força em B, B faz uma força em A. E a pergunta é, qual a reação ao peso de Maria? Aí eu pergunto a vocês, quem é que aplica essa força em Maria chamada peso? Quem é que atrai Maria para baixo com essa força chamada peso? É João? É João que está atraindo Maria para baixo com a força chamada peso? Quem é que atrai Maria para baixo com a força chamada peso? Quem atrai você agora para baixo com a força chamada peso? Quem é que faz isso? Hein? É a Terra, meu filho. A Terra que está puxando tudo em direção ao seu centro, com a força chamada peso. Então, se a Terra atrai Maria, Maria atrai quem? A Terra. É simples. É A em B, B em A.
Tá? Então ele perguntou, qual é a relação ao peso de Maria? Aí você pensa, peso de Maria. Quem é que aplica a força peso sobre Maria? É a Terra. Então, se a Terra atrai Maria, Maria atrai a Terra. E essa força é representada no centro da Terra. Tá? Então, que a gente considera como se toda a massa da Terra estivesse concentrada no centro, sabe? Para poder fazer a conta. Até porque essa força aponta para o centro da Terra. Né? Então, questão 8, letra C. Tá? A Terra atrai Maria, Maria atrai a Terra. Vamos lá, questão 9. Agora uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dá uma olhada aí. Cecília, acha a letra C. Mais alguém? Natália acha que a letra E. Mais alguém aí? E aí? Então, vou fazer, tá? Vamos lá. A terceira lei de Newton estabelece que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Considere a seguinte afirmação. Quando um jogador chuta uma bola, inicialmente em repouso, esta continuará parada, porque as forças de ação e reação cancelam-se mutuamente. Olha só, ele está dizendo que a bola vai continuar parada, porque é aquela história do cavalo. Ele está dizendo que vai chutar a bola vai ficar parada, porque as forças se cancelam. Você vai ter a força que o pé aplica na bola, ele está dizendo que a força que o pé aplica na bola se cancela com a força que a bola aplica no pé. Porque formam par de ação e reação, né? Atuam em sentidos opostos, então a resultante está zero. É aquela mesma história do cavalo, isso aí. A gente quer saber por que está errado. Né? Como Débora tinha dito lá no cavalo, né? Ela disse, olha, o raciocínio do cavalo está errado porque ele está somando forças que atuam em corpos o quê? Diferentes, pessoal. As forças que formam parte dessa reação sempre atuam em corpos diferentes, então a gente não pode somá-las, certo? Então, as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes. É a letra C a resposta. Por isso que a gente não pode somar essas forças. Tá? O erro do raciocínio da pessoa que falou isso aí está aí. Ela está dizendo que as forças de ação e reação cancelam-se mutuamente. Também aqui, as forças de ação e reação cancelam-se mutuamente. Nunca elas vão se cancelar mutuamente, porque elas atuam em corpos o quê? Diferentes. Então, não posso somar. Beleza? Tranquilo?
Ok, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Lista de presença. Tá, vou mandar. Deixa eu só organizar isso aqui. Aí eu mando a lista de presença de novo. Lista de presença. Ok. Lista de presença. Tá aí no chat. Camille mandou aí. Questão 10. Faça aí. Faça aí, eu pego um copo d'água. E aí, pessoal, questão 10. Qual é a resposta? Vocês marcaram o quê? Deixa eu ver se alguém falou no chat aqui. Letra C. Letra C, né? Vamos lá. É sério? Vocês marcaram a letra C mesmo? Na 10? Não faço, não. Vocês marcaram a letra C. Sim, tá, tô vendo. Achei que era corda aqui. Tá, beleza. Show. Achei que era na corda. Tá, vamos lá, 10. Mônica e Cebolinha estão brincando de cabo de guerra, com a corda de massa desprezível, conforme esquematizado na figura. Cebolinha ganha a competição, puxando Mônica para o ponto central P. Cebolinha ganhou por quê? Aí, letra A. Olha só a sacanagem. Letra A. Exerceu uma força maior na corda do que Mônica. Aí a galera, pá, marca a letra A, não vê nem as outras. Né? Isso aí é bronca. Hein? Mas a resposta é isso mesmo que vocês marcaram, tá? A força que cada um aplica na corda é a mesma. Cebolinha vai ganhar porque ela aplica no chão uma força maior do que Mônica, tá? Então, exerceu uma força maior no chão do que Mônica. Beleza? Letra C, vocês acertaram aí, tá? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Oh, meu bem, não chore não, tá pra você. Aqui, questão 11. Faça aí, me mate de orgulho, de novo. Débora acho que é a letra A. Camilo também acho que é a letra A.
Natália está entre a letra A e a letra D. Olha, deixa eu dar uma dica para vocês. Deixa eu dar uma dica. Na terceira lei de Newton, ela afirma que as forças sempre se dão em pares e essas forças elas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, isso significa que sempre que duas forças formarem um par de ação e reação, presta atenção, sempre que duas forças formarem um par de ação e reação, elas vão ter mesmo módulo e sentidos opostos. Certo? Beleza. Mas olha o que eu vou dizer agora. Nem todas as forças que têm o mesmo módulo e sentidos opostos formam par de ação e reação. Toda força, todo par de forças que formam par de ação e reação tem o mesmo módulo e sentidos opostos. Mas nem todo par de força que tem módulos iguais e sentidos opostos formam par de ação e reação. Vamos lá, vamos fazer a questão. Se perdeu, né? Agora dá para achar que é a letra D. Não, o que eu falei foi justamente para isso, para você sair da letra A para a letra D mesmo. Minha intenção foi essa. Ainda bem que você captou aí a mensagem. Mas vamos lá, vamos fazer. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Esse princípio descreve as forças que surgem na interação entre dois corpos. Podemos afirmar que duas forças iguais em módulos e sentidos opostos são de ação e reação. Então, olha, o que foi que você perguntou aí? Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou alguma coisa ali, só vi interrogação. É o quê? Tá. Foi mal. Então, vamos lá, para frente. Então, é o seguinte. Vou mostrar para vocês agora que duas forças terem módulos iguais, sentidos opostos, não significa necessariamente que elas formam par de ação e reação. É como eu disse, toda força que forma par de ação e reação, elas têm mesmo módulo e sentidos opostos. Mas nem todo par de força que tem o mesmo módulo e sentidos opostos formam par de ação e reação. Tá? Por exemplo, digamos que você tem uma superfície. Daqui uma superfície. Opa, escolhi aqui a canetinha. Você tem aqui uma superfície. E que nessa superfície tem um bloco. Certo? Aqui o bloco. Superfície. Certo? Está aqui meu bloquinho. Bom, quais são as forças que atuam sobre esse bloco? A gente vai ter uma força para baixo, a mais malhada que tem, que a gente dá o nome de peso. Força-peso. Certo? A gente vai ter uma força para cima, que é a força aplicada pela superfície, que a gente chama de quê mesmo, hein? A força que a superfície aplica sobre o bloco, a gente chama de... Alguém lembra? A força que a superfície aplica sobre o bloco é chamada de normal. Tá? Normal. Normal é a força que a superfície aplica sobre o bloco. Tá? Tudo bem? Lembra que a gente discutiu semana passada, né? Na aula passada. Pois bem, temos essas duas forças. Aí o bloco está em equilíbrio, porque ele está aqui paradinho, não sai daqui, continua parado. Então, o resultado está zero. Certo? Quando está zero é porque o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Aí observa só isso. Observa só isso. A gente tem aqui duas forças de mesmo módulo e sentidos opostos. Aí eu vou perguntar a vocês. Essas duas forças, normal e peso, elas formam um par de ação e reação? Sim ou não?
Veja que nós temos aí duas forças de mesmo módulo e sentidos opostos. E a pergunta é: elas formam um par de ação e reação? Sim ou não? Se sim, por que sim? Se não, por que não? E agora? Pensa aí. Se sim, se forma um par de ação e reação, por quê? Por que forma um par de ação e reação? E se não, por que que não forma? Eu quero a justificativa. Diga aí. Alguém disse que sim. Por que sim? Por que você acha que sim? Por que que forma um par de ação e reação? Porque o centro da Terra está puxando para baixo. Veja, a Terra está aqui embaixo, né? Beleza? A Terra está aqui. Aí veja, a Terra vai atrair o bloco com uma força chamada peso. Essa é a força aplicada pela Terra no bloco. Então, a reação ao peso vai estar aqui, ó. Vai estar bem aqui, no centro da Terra. Digamos, o centro da Terra aqui. Centro. Centro da Terra. Se o centro da Terra está aqui, e a Terra puxa esse bloco com uma força chamada peso, então o bloco vai puxar a Terra com a força de mesmo módulo que o peso. Certo? Em sentido contrário. Porque se esse vetor que eu chamei de P, então esse aqui é o menos P, que é igual a esse, só muda que o sentido é contrário. Então, o par de ação e reação do peso do bloco está lá no centro da Terra. São essas duas forças aqui, ó. P e menos P que formam par de ação e reação. E não P e N. Tá? O peso é normal não formam par de ação e reação. Aí você diz, mas professor, a normal e o peso não tem o mesmo modo? Tem. Tem a mesma direção? Tem, que é vertical. Tem sentidos opostos? Tem. Tem mesmo modo, mesma direção e sentidos contrários. E não formam par de ação e reação, não? Não. Não formam. Por que é que a normal e o peso não formam par de ação e reação? A maneira mais fácil de você justificar isso é porque essas duas forças atuam no mesmo corpo. Os pares de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Por exemplo, olha esses dois aqui, ó. O P e o menos P. O peso, que é o peso do bloco, é a força que a Terra puxa o bloco para baixo, está atuada no bloco. Aí o bloco puxa a Terra para cima. Então, uma força está no bloco, que é esse P aqui, e a outra força está na Terra. Isso aqui foi um par de ação e reação. Forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes. Certo? Já aqui, ó, a normal e o peso, apesar de terem o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos, atuam no mesmo corpo, atuam no bloco. Então, não podem formar um par de ação e reação, porque o par tem que atuar sempre em corpos diferentes, tem que envolver dois corpos. É A em B, B em A. E aqui onde atua o peso? No bloco. E onde atua normal? No bloco. Só tem corpo A aqui, não tem o B. Então, a normal e o peso não formam par de ação e reação. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que nem sempre, não, se duas forças têm o mesmo módulo e sentidos opostos, não necessariamente elas vão formar um par de ação e reação. Porque esse par, ele só vai ser formado se essas forças atuarem em corpos o quê? Diferentes. É A em B, B em A. Aqui elas estão atuando no mesmo corpo. É por isso que a letra A é falsa. Que ele diz que duas forças iguais em módulo e sentidos opostos formam par de ação e reação. Não necessariamente. É exatamente esse caso que eu falei aqui, da normal e o peso. Deu para entender isso ou alguém tem uma pergunta? Isso aqui é importante. Deu para entender aí? O que é que eu repito? Repete, né, Natália? O que eu estou dizendo, Natália, é que se duas forças
tiverem a mesma intensidade em sentidos opostos, não necessariamente elas formam um par de ação e reação. Porque elas precisam atuar em corpos diferentes. Aqui, ó, a normal e o peso, elas têm o mesmo módulo em sentidos opostos, mas elas atuam no mesmo corpo, então não formam um par de ação e reação. Não formam. Diferentemente desse P e menos P. O P e o menos P têm o mesmo módulo em sentidos opostos. Só que o P atua no bloco e o menos P atua onde? No centro da Terra. Então, aqui sim, forma um par de ação e reação, que vai ser a Terra no bloco, o bloco na Terra. Terra no bloco é isso daqui. E o bloco, a força que o bloco faz na Terra é essa daqui. Aqui sim, par de ação e reação, o P e o menos P. Agora, o P é normal, não. Porque atua no mesmo corpo, que é o bloco. Tá? Sempre forças que formam par de ação e reação atuam em corpos diferentes, sempre, tá? Então, vamos ver outro. B. A ação e a reação estão aplicadas no mesmo corpo? Impossível. A ação e a reação sempre atuam em corpos diferentes. C. A ação é maior que a reação? Impossível. Sempre a ação e a reação têm a mesma intensidade. D. Enquanto a ação está aplicada num corpo, a reação está aplicada no outro. Aí sim, é a resposta. Porque sempre o par que forma ação e reação atua em corpos diferentes. Foi esse o OBS que eu coloquei lá em cima. Ó, tá aqui. Ó, foi o primeiro OBS. As forças que formam par de ação e reação. Sempre atuam em corpos diferentes. E por isso essas forças nunca vão poder ser somadas. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, questão 20. Vamos lá, que é o seguinte. Eu vou fazer a 20 com vocês. E aí vocês vão fazer a próxima, que é parecida com essa, certo? Então eu vou fazer essa, vocês fazem a próxima. Então, vamos lá. Diz assim, duas forças F1 e F2 aplicadas ao mesmo corpo de massa 4 kg são perpendiculares, de intensidade 12 e 16 newtons. Aí que é o módulo da aceleração do corpo. Então, veja que agora já está falando de aceleração. Se está falando de aceleração, já vai precisar da segunda lei de Newton. F é igual a M vezes A. Certo? Segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. A gente tem a massa do corpo, 4. Eu quero aceleração, eu preciso da força resultante. Aí ele deu isso aqui, ó, que num corpo, determinado corpo, a gente tem duas forças, uma de 12 e uma de 16 newtons. E elas são perpendiculares, então você vai ter isso, ó 12 newtons e 16 newtons. Elas são perpendiculares, certo? 90 graus. Aí, como é que a gente resolve isso? Regra do paralelogramo para somar vetores. A gente fecha aqui um paralelogramo. E a resultante traça aqui a diagonal do paralelogramo. Isso aqui. Essa é a força resultante. Eu preciso achar quanto é que ela vale. Quanto é que vale essa força resultante aí? Aí você olha para o triângulo, ó, que é 12 e aqui é 16, ó, os lados. Aí eu quero achar a hipotenusa. Aí você aplica Pitágoras para achar a hipotenusa. Vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a um dos lados ao quadrado mais o outro lado ao quadrado.
Pronto, então o resultado é 20 newtons, certo? Aí você vem, ó, e substitui ali. A força vale 20 newtons, a massa vale 4, né? Então vai ficar 20 sobre 4. Então a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Tá feito. Essa vai ser a aceleração do corpo, tá? Bom, para achar aqui a hipotenusa, você poderia ter feito isso de uma maneira mais simples. Em vez de ter que fazer essa conta toda, você poderia lembrar do triângulo pitagórico, que a gente viu muito lá em vetores, vou relembrar aqui com vocês, que é um triângulo pitagórico. É esse triângulo aqui que é o mais malhado que tem, triângulo retângulo, de lados 3 e 4, a hipotenusa 5. Tá? Então, se você comparar esse triângulo pitagórico com esse daqui, ó, de 12 e 16, 12 é quantas vezes maior que 3? 4. 16, quantas vezes maior que 4? 4. Então, se esse lado é 4 vezes maior que esse, e esse lado é 4 vezes maior que esse, então a hipotenusa é 4 vezes maior que essa. Ou seja, aqui é 5, então vai ser 20. Não precisava nem fazer essa conta aqui, certo? Mas é bom saber fazer das duas maneiras diferentes, certo? Essas duas maneiras aqui, para achar a força. Aí joga a força aqui e acha a aceleração. Alguém não entendeu isso? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Eu vou colocar para vocês agora uma questão muito parecida com essa, para que você faça aí, certo? Você dá um treino. Vou colocar aqui. Deixa eu puxar a questão. Vamos lá. Faça essa daqui. É do mesmo jeito, só para você treinar aí. Certo? Vamos lá. Resolva. Faça aí. A resultante é 10 newtons. Mas ele quer aceleração, tá, Ken? Ele quer aceleração. É isso aí, Natália. Muito bom. Muito bem. Excelente. Vamos lá, vamos fazer. Isso, é isso aí. Sobre uma superfície plana, horizontal e sem atrito, encontra-se apoiado um corpo de massa 2 kg, sujeito à ação das forças F1 e F2. As intensidades F1 e F2 são, respectivamente, 8 e 6 newtons. A aceleração com que esse corpo se movimenta é... Então, pessoal, olha, você vai ter que achar primeiro quem é a resultante. Essa força aqui, ó.
A forma mais rápida de fazer isso é você comparar esse triângulo com o triângulo pitagórico, certo? Triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico aqui, ó, é 3, 4, 5, certo? 3 é duas vezes maior do que 6. 4, duas vezes maior do que 8. Então, a hipotenusa que ele vai ter aqui é duas vezes maior do que essa, é 10. É a forma mais rápida de você achar isso. Ah, professor, não gosta de fazer assim, não. Tudo bem, aí você vai fazer. É isso aqui, Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um dos lados ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado. Então, vai ficar 36 10 newtons, certo? Pronto. Aí você usa a segunda lei de Newton. A força resultante, 10. E a aceleração, assim, a massa é 2, né? Pronto. A aceleração é essa. 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Vamos fazer outra, que essa daqui é malhada demais. Deixa eu pegar outra aqui. Calma aí. Vamos fazer essa aqui. Vamos fazer essa. 22. Faça aí. Você vai usar a segunda lei de Newton. F é igual a M vezes A. Pessoal, vou virar o ventilador aqui e vocês avisam se o vento vai ficar ruim para vocês o som, certo? Mas tá quente demais. Vou virar um pouco para cá o ventilador. Se tiver ruim o som aí, vocês avisam, certo? Eu dou um jeito aqui. Tá tranquilo, né? Ah, então ótimo. Porque... Ah, mano, tá quente. Chega o vento, vem quente. E aí?
Vou dar uma dica, tá? Para vocês fazerem. Você vai ter que usar a segunda lei de Newton. F é igual a m vezes A 3 vezes. 3 vezes. F é igual a m vezes A. Você usa a primeira vez, F é igual a m vezes A, para o corpo 1, para você poder achar qual é a massa do corpo 1. Você tem a força e tem a aceleração. Então, F é igual a m vezes A, você tem o F e o A, acha o N1. Aí depois você faz a mesma coisa aqui, ó. Você tem o F e tem o A, acha o M2. Aí depois vai querer os dois corpos juntos. Aí você soma as massas, aplica F igual a M vezes A de novo para achar a aceleração. Entendeu o que eu disse? Usa F é igual a M vezes A 3 vezes. A primeira vez para achar M1, a segunda vez para achar M2 e a terceira vez você na massa usa a massa total, porque é do conjunto, qual seria a aceleração se os dois corpos estivessem juntos. Soma as duas massas que você achou e acha qual seria a aceleração para aquela força ali. É isso. Esse é o problema. Vou dar 2 minutos. Deixa eu ver o que foi que falaram aí. M1 igual a 3, M2 igual a 6. Isso. M1 igual a 3, M2 igual a 6. Isso, a aceleração é igual a 2. É isso aí. É isso aí, Natália. É isso aí mesmo. Show. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer. Sobre um corpo. Show. Tá ótimo. Sobre um corpo de massa M1 atua a resultante 18 newtons, fazendo com que o corpo experimente uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, já dá, só com essa primeira afirmação, dá para a gente achar qual é a massa. Então, vai ficar F, vou fazer assim, a F1 é igual a M1 vezes A1. Certo? O F é 18, eu quero o M1 e a aceleração é 6. Pronto, você vai passar o 6 dividindo, vai ficar 18 dividido por 6, certo? Passa dividindo, vai ficar 18 dividido por 6. Então, você vai chegar aqui, o M1 vale 3 kg. 3 kg. Aí depois ele diz, essa mesma resultante, ou seja, essa mesma força 18 newtons, atua sobre uma massa M2 e faz com que ela experimente uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, F2 é igual a M2 vezes A2. Aí o F2 é 18. Aceleração é 3. Então, é 6 kg. É o M2. Certo? Aí, qual seria a aceleração se essa mesma resultante atuasse nos dois corpos ao mesmo tempo? Então, agora você vai aplicar de novo a segunda lei de Newton, mas para o conjunto, os dois corpos juntos. Então, a massa agora vai ser a soma das massas. 3 mais 6. Certo? São os dois corpos agora que você está empurrando com essa força 18 newtons. Então, se os dois estivessem juntos, você teria que aceleração. Esse é o problema. Então, você teria uma aceleração de 2
metros por segundo ao quadrado. É isso. Certo? A aceleração seria essa. Vamos ver outro. Dá uma olhada aí na 23. Alguém fez a letra A? A letra A eu espero que vocês acertem, porque é idêntica à questão anterior, né? Na questão anterior, quando a gente foi empurrar os blocos juntos, o que que a gente fez? A gente só fez somar as massas. E aí a gente achou qual era a aceleração. Você aplicou a segunda lei de Newton, e como a gente está empurrando os dois juntos, a massa total é a soma das massas. Você vai fazer a mesma coisa aqui na letra A, para descobrir qual é a aceleração. Não tem o que fazer, não. Certo? Então, a letra A, deu quanto aí? 6,25, né? É isso? Vamos lá, vou fazer com vocês. Questão 23. Na figura abaixo, os blocos A e B têm massas de 60 e 20 quilogramas. E, estando apenas encostados entre si, repousam sobre o plano horizontal perfeitamente liso. A partir de um dado instante, exerce em A uma força horizontal de 500 newtons. Aí ele quer na letra A o módulo da aceleração do conjunto. Então, vamos fazer. Ó, vai ficar assim. Letra A. Você vai dizer que a força que a gente vai exercer é igual à massa do conjunto vezes A. Certo? Massa do conjunto vezes A. Então, a força que a gente está exercendo é 500 newtons. A massa do conjunto vai ser a soma das massas. 60 mais 20. Então, vai ficar 500 é igual
a 80 vezes A. Aí, ó, já posso cortar aqui zerinho dos dois lados. Vai ficar 50 sobre 8, certo? Aí você simplifica por 2, vai ficar 25 sobre 4, não é isso? Por 2 de novo, dá 12,5 sobre 2. E dividindo isso aqui por 2, vai ficar 6,25 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, essa é a aceleração na letra A, 6,25 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a letra B. B. Na letra B, ele quer a intensidade das forças que A e B trocam entre si na região de contato, certo? Ou seja, ele quer saber a força que A faz em B. Aí perceba, pessoal, a força que A faz em B é a força para empurrar quem para frente? É a força para empurrar o B para frente. Então, essa força que A faz em B, como é para empurrar apenas B, na segunda lei de Newton é só jogar só a massa de quem? Só a massa de B. Então é só usar a segunda lei de Newton de novo. Aqui, a força que A faz em B vai ser a massa de B vezes A. Certo? Que a força que A faz em B vai empurrar B para frente. Então vai ficar aqui, ó. A força que A faz em B vai ser a massa de B, que é 20 quilogramas, vezes a aceleração, que é 25 sobre 4. Certo? Fica mais fácil de fazer a multiplicação usando a fração do que isso aqui, ó, 6,25. Entendeu aí a jogada? Melhor usar a fração, porque aí eu venho aqui, ó, pego 4, corto aqui com o 20, ó, dá um 5 aqui, ó. Não é isso? Então a força vai ser, força de A em B, é 5 vezes 25, dá 125 newtons. O que foi que você disse aí, Kenny? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 125, né? Isso. Beleza? Você prefere multiplicar pelo número quebrado, você joga aqui 20 vezes 6,25. Aí vai você, 6,25 vezes 20. Aí vai fazer aquela continha, né? Eu, particularmente, prefiro assim. Eu jogo a fração e simplifico aqui. É muito mais rápido, muito mais prático, né? Eu acho mais de boas para fazer assim, certo? Mas você faz aí do jeito que você quiser. Vamos fazer a saideira de hoje? Saideira, saideira. Para a gente ter aí 2 semaninhas de folga de física. Vamos lá. Saideira de hoje. Saideira. Dá uma olhada aí na 24. Saideira do, do módulo 3.
Kenyon acha que é 18 newtons. Natália acha que é 18 newtons. Aí. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Não. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, sai dele. Os blocos M, N, P e Q deslizam sobre um plano horizontal sem atrito, empurrados pela força F da figura. Cada bloco tem uma massa de 3 kg. Sabendo que o conjunto tem uma aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, calcula a força que o bloco M exerce no bloco N. Ok, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar quem é essa força F aqui que empurra tudo. Empurra o conjunto todo, certo? Essa força F que empurra o conjunto todo deve ser a massa de tudo vezes A. Então vai ficar assim. Ó. Vai ficar assim. Segunda lei de Newton. F é igual a massa de tudo vezes A, certo? Então, eu quero saber quem é essa força F. A massa total são 4 blocos de 3 kg, então a massa total é 12. Vezes a aceleração, que é 2. Então, aquela força ali é 24. Certo? Então, essa força aqui é 24 newtons. Só que ele não está perguntando que força é essa. Ele está perguntando qual é a força que M aplica em N. A força que esse bloco M aplica em N empurra daqui para frente. É só daqui para cá. Então, ele vai empurrar quem? Só esses 3 blocos aqui, ó. Concorda comigo? Se cada um tem uma massa de 3, então a massa total empurrada aqui, ó, vai ser 9. Aí você aplica de novo a segunda lei de Newton. F é igual a M vezes A. Eu quero saber a força que vai empurrar. Vou colocar aqui M em N, certo? M em N, que é o que ele está perguntando. A massa agora é 9, porque M vai empurrar para frente esses 3 blocos, cada um tem 3 kg, e a aceleração é 2. Então, você vai chegar que a força de M em N, como vocês acharam aí, é 18. 18 newtons. É isso aí. Show de bola. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Vai ser postado agora lá no Google Sala de Aula a nossa avaliação, que é importante que vocês façam. Repito, você pode fazer sozinho, você pode fazer em dupla, ou você pode fazer em trio. A atividade é bem simples, mas a gente precisa de uma prova para poder lançar uma nota, certo? E, bom, a gente vai fechar hoje, viu, Ken? E aí vocês vão ter aí umas fériasinhas de física e dessas avaliações semanais, tá? E aí vai ficar bem mais tranquilo para vocês, vai voltar só agora no módulo 4. Mas é importante que vocês façam, certo? Eu tentei ver lá qual é o período que está programado para vocês me entregarem e não tem, mas a gente pode combinar. Vou deixar vocês abrirem primeiro, vocês vão ver que é bem simples. Aí a gente combina no WhatsApp até quando vocês podem me entregar isso aí, certo? Tá? A princípio, eu gostaria de receber isso aí até quinta-feira, mas a gente pode negociar e pode ficar até sexta. Mas vocês vão ver que até quinta vocês vão conseguir entregar isso, porque realmente é muito, muito simples. Se brincar, vocês já entregam hoje, já, tá? E aí já se livre. É melhor, faça logo, que aí você já se livra disso aí, tá? Então, pessoal, valeu, bom recesso aí, essa virada de módulos, e até a volta.